Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Olá, pessoal. O professor Júlio César Estrela, um homem branco e calvo, de cabelo preto nas laterais da cabeça, usa óculos de grau de armação quadrada, camisa polo azul, calça preta e sapatos marrons. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Middlewares, para IoT. Na semana 5 nós vamos iniciar um assunto bastante interessante também para o contexto da disciplina, que são os middlewares para a internet das coisas. Nós já vimos um pouco sobre isso em disciplinas com a CON 380, né, mas aqui eu vou destacar os aspectos mais gerais e focar nas próximas aulas em middlewares, ou ferramentas, ou plataformas, né, mais voltadas para o contexto de internet das coisas, né, em função da quantidade de dados, né, gerados e como que esses middlewares, essas plataformas, né, podem nos auxiliar, né, para lidar com os dispositivos que geram esses dados e para analisar esses dados que são gerados também. Tá? Então, o roteiro da aula envolve uma introdução sobre os middlewares, a motivação dos mesmos, né, alguns exemplos, dos quais nós vamos mostrar alguns nas próximas aulas, as características mais específicas deles, né, e também durante a disciplina deixar o material para vocês, não necessariamente nessa aula, mas nas próximas, de como instalar e configurar esses middlewares, né, em um ambiente container, por exemplo, ou num hardware exclusivo, né, os desafios que envolvem a utilização e concepção dos middlewares. No slide seguinte, o título roteiro e tópicos em retângulos intercalados em vermelho e azul. Introdução, motivação, exemplos, desafios. O que é um middleware? O middleware ele é uma camada, do ponto de vista do contexto do SEO, né, é uma camada entre o sistema operacional e diversas aplicações distribuídas. Tá? A vantagem do middleware é que ele esconde toda a complexidade que um desenvolvedor ou um usuário teria, né, para lidar com o acesso aos dados num disco, né, do ponto de vista mais físico, interface com o sistema operacional, interface com a placa de rede, né, sem fio, com fio, enfim. Tá? Então ele faz a ponte entre as comunicações de baixo nível do sistema operacional e as abstrações da linguagem de programação. Tá? Fornece abstração e infraestrutura de programação comum para as aplicações distribuídas. Então, basicamente, é um elemento que intermedia o que o usuário quer com o que o hardware tem a oferecer. Tá? Slide Introdução com a pergunta: o que é um middleware? Em um retângulo azul, as informações citadas pelo professor. Camada entre SO e aplicações distribuídas. Esconde a complexidade e a heterogeneidade do sistema distribuído. Faz a ponte entre as comunicações de baixo nível do SO e as abstrações da linguagem de programação. Fornece abstração e infraestrutura de programação comum para aplicações distribuídas. Essa é a concepção mais padronizada de middleware. Tá? E aí, se a gente for subindo na camada, né, que envolve as comunicações, né, na pilha da CPP, ou as partes que fazem parte aí do sistema computacional, né, levando em consideração a SO, né, você vai ver que esse termo ele pode ter várias funcionalidades, né, além dessas padronizadas. Tá? Em novo slide, um bloco laranja dividido horizontalmente em 4 itens: aplicações distribuídas, middleware, comunicação com o SO, rede. O docente desenha uma seta vermelha voltada para middleware. Com um círculo vermelho, ele destaca comunicação com o SO e rede. Por fim, circula aplicações distribuídas. Bom, então nós temos nessa figura mostrando as aplicações distribuídas, o middleware aqui no meio, né, tá? E o resto, né, com que ele faz interface, né? Então ele faz interface com as bibliotecas de comunicação do SO, né, e com as aplicações distribuídas aqui em cima. Tá? Então, um middleware como o OpenHub, por exemplo, é um middleware que ajuda a lidar com a automação de um ambiente, de uma indústria, de uma empresa ou de uma casa, né, sem se preocupar em como que o usuário não tem que se preocupar em como que o middleware se comunica com o sensor, mas alguém desenvolveu um módulo para a comunicação do middleware com o sensor, obtendo as informações, os comandos da interface do usuário. Né?
No mesmo slide à direita do bloco laranja surge um bloco azul com os tópicos: chamadas remotas, invocação de objetos, sockets, IP, TCP, UDP, reticências, bits. Então, na parte de middleware, né, nós temos basicamente a organização, né, das chamadas remotas, da invocação de objetos, né, do ponto de vista de comunicação, né, protocolos, né, sockets, né, a escolha de protocolos da camada de rede, IP, né, o outro protocolo da camada de rede, o protocolo da camada de transporte, TCP, UDP, né, e na parte física, né, que fica um pouco mais abaixo aqui, né, bits, né, como lidar com os bits e os bytes transportados via canal de comunicação, via meio físico, né, seja ele meio aéreo ou meio cabeado, tá, com as diversas tecnologias de comunicação, tá. Então, o middleware é fundamental para construir aplicações, tá? Há vários tipos, né? Aqueles que são orientados a mensagens, aqueles que são orientados a chamada remota de procedimento, que são os mais antigos, aqueles que são orientados a objetos, aqueles que são baseados em eventos. Então, o middleware ele pode ser desenvolvido baseado nas concepções, né, da aplicação, tá? Então, no contexto de IoT, é muito interessante desenvolver middleware baseado em eventos, né? Porque os dispositivos eles capturam informação do meio e, baseado na informação capturada, eles geram eventos. Esses eventos geram um resultado que são propagados, né? Então é muito comum e natural nós termos middleware orientado a eventos, né, em sua essência, e também em conjunto com essa funcionalidade, né, como que eu transformo esses eventos em mensagens e como eu propago as mensagens. Então, digamos, é um misto de middleware orientado a eventos com middleware orientado a mensagens também. O professor avança um slide com o conteúdo. Middleware é importante para construir aplicações. Em um retângulo azul, os tipos. Orientado a mensagens. Chamadas remotas de procedimentos. Orientado a objetos. Baseado em eventos. Qual que é a motivação para o uso de middleware, né? Bom, na nossa, o nosso objetivo aqui, que é falar mais do contexto de internet das coisas, né, é que muitos dispositivos produzem muitos dados, né, e esses dados são produzidos em formatos diferentes. Esses dados são produzidos por dispositivos de marcas diferentes que têm operações diferentes, tá? E com capacidade de processamento e armazenamento também distinta. Então, naturalmente, há uma heterogeneidade, né, de estruturas, de forma de propagação, de frequência de propagação, de tamanho, né, de dado propagado e do próprio hardware em si. O ambiente, né, ele é fracamente acoplado, né, então você tem sensores e dispositivos produzindo dados, outros consumindo esses dados, né, de uma forma, em geral, muito assíncrona, né. Então, no contexto de quem consome dados, né, nós temos aí dispositivos que estão, né, que representam o usuário final, né, que estão de posse do usuário final, tá? Então, que é muito comum consumir dados da web, consumir dados de dispositivo diretamente ou por intermédio de gateways, né, celulares, tablet, desktop, notebook, enfim, tá? Slide motivação com os tópicos. Contexto de quem produz dados, dispositivos de diversas marcas, tamanhos, capacidades de processamento e de armazenamento. Heterogeneidade, dinamicidade. Ambiente fracamente acoplado. Contexto de que consome os dados. Dispositivos de posse do usuário final, como celulares, tablets, desktops, notebooks e smart TVs. E os próprios dispositivos, não necessariamente com um cliente, né, um usuário, né, consumindo, mas os próprios dispositivos consumindo dados entre eles, tá? O ambiente influencia muito na construção do middleware, né? Então, esses ambientes podem ser os mais variados possíveis, né? Agora, com a disseminação do 5G aqui no Brasil, a tendência é se tornar muito comum os ambientes inteligentes, né? Então, o que a gente chama de construções inteligentes, smart building, né? Smart home, enfim, tá? Então, a ampla capacidade de transmissão de dados 5G vai propiciar, logicamente, a construção de novas aplicações, né, que geram muitos dados, né, que precisam de muito processamento, inclusive armazenamento e recuperação, tá? Então, o ambiente pode envolver museu, empresas, independente do porte, cidades, shoppings, né,
sua própria casa, enfim, né? Novo slide com o texto. O ambiente também influencia na construção de um middleware/framework. Esses ambientes podem ser museus, empresas, pequeno, médio e grande porte, cidades, shoppings, a sua casa. Então, um ambiente verdadeiramente inteligente, na minha concepção, eu começo com um ambiente muito pequeno, né? E se a gente pensar numa unidade de células, né? Então, esse é uma célula pequena que conversa com uma maior, né? Em anéis concêntricos, né? E a gente vai propagando essas informações e as tecnologias e os mecanismos de comunicação, né? De forma intercambiar, né? As escalas, né? Então, numa sala, num prédio, num bairro, numa cidade, num, num estado, né, num país, né, enfim, então, essa é a ideia de mais abrangente. Os mídias são utilizados para várias ações, para integração, mídia para lidar com interfaces, para transmitir dados, para fazer automação, para desenvolver novas aplicações e para otimizar as aplicações. No slide seguinte, itens relacionados à utilização de um middleware, integração, interfaces, transmissão de dados, automação, desenvolver novas aplicações, otimizar aplicações. Os que nós vamos discutir em breve, né, são muito atrelados à integração, à disponibilização de interfaces, né, à automação, tá? E que nos ajudam, inclusive, né, a transmitir e gerenciar dados. Bom, vamos discutir agora, então, a utilização dos middlers, e nós vamos focar, de um modo geral, né, naqueles que envolvem integração e automação, tá? Que são aqueles que estão mais ligados aos que nós vamos mostrar nas próximas semanas, né, como o OpenHub, o OpenRemote, o Dojo e o Home Assistant, né? Embora esses middlers também trabalhem com transição de dados, com gerenciamento de interfaces, né, e outros, né, que lidam com desenvolvimento de novas aplicações, facilita o desenvolvimento de novas soluções, tá? Além daqueles que são utilizados para otimizar aplicações, tá? Então, a integração e a automação, né, essas características elas são preponderantes, aí, especialmente nos middlers para lidar com dispositivos de IoT, né? Então, um usuário que deseja tornar seu ambiente inteligente com sensores, ele vai precisar de um sensor, né, vai acoplar esse sensor no ambiente e de uma solução em software para lidar diretamente com o hardware, né, com o dispositivo embarcado, né. E a ideia do middleware casa muito bem com isso, né. Então, consigo fazer isso, né. Esse middleware com uma aplicação cliente, né, usando uma interface no celular ou até mesmo no desktop, né. A gente consegue, por exemplo, fazer acesso a todo o ambiente, né, sensoriado, né, utilizando esses middleware. Então, a vantagem deles é que eles já são preparados para que, uma vez você tendo os dispositivos, eles sejam facilmente acoplados à solução de software e você passe a usar rapidamente, tá? É isso que nós vimos, inclusive, quando mostramos um exemplo na disciplina de protocolo de comunicação IoT, a COM 380, né? Que é a utilização do Sonoff, né? Com um aplicativo, né? Para abertura e fechamento da válvula solenoide, para ligar e desligar a lâmpada, né? Esse mesmo aplicativo, né, que é o E-Link, ele tem uma versão web que permite você, né, lidar com os dispositivos, tá? Então veja, é muito mais que uma aplicação, né? Embora o middleware também, na sua essência, é uma aplicação, é um programa, né, em execução, mas é uma aplicação mais robusta e modular, né, com várias peças, em cada uma delas sendo responsável por alguma ação com o dispositivo. Alguns exemplos, né, envolvem, por exemplo, um usuário, né, poder estar em um shopping conectado a uma rede sem fio, né, do local, o ambiente detectar o usuário por meio de alguns mecanismos de autenticação e disponibilizar informação sobre, por exemplo, comida, sobre uma loja que ele gosta, né, para ele comprar alguma coisa, enfim, né. No mesmo shopping, né, tem um middleware, né, ou acoplado a esse middleware, um componente, né, uma parte dele que está atrelado ao sistema de reconhecimento facial, que pode indicar que aquele usuário que entrou no shopping é foragido da justiça, né, e emite um alerta, por exemplo, para a polícia militar, né, ou para a segurança do local para acionar a polícia, né. Slide com exemplos. Um usuário pode estar em um shopping conectado à rede sem fio do local.
O ambiente detecta o usuário por meio de alguns mecanismos de autenticação e disponibiliza informações sobre comida, vestuário, etc. No mesmo shopping, um sistema de reconhecimento facial pode indicar que aquele usuário é foragido da justiça e um alerta pode ser gerado para a segurança do local, que acionará a polícia. Isso vale, inclusive, também não só para ambientes internos, né? Então, há sistemas disponibilizados em rodovias, nas cidades, em grandes cidades, né? Que permite identificar pela placa do carro se aquele carro é clonado, se o carro é roubado, se o carro tem algum problema com a justiça, enfim, tá? Então, algum middleware que se integra ao hardware, né? Então, no caso aí do carro, uma câmera, né? Captura informação do ambiente e joga essas informações para uma solução computacional desenvolvida em software que interage direto com ele. Essa solução, né, ela é acoplada, pode ser acoplada em diversos outros hardwares, não só a câmera, por exemplo. Tá? Um outro exemplo envolve, e nesses exemplos, de modo geral, nós temos alguns aspectos, né, que fazem parte do ambiente relacionado ao middleware, né, que é muita conectividade, né, ciência do contexto, né, então qual é o contexto que eu estou inserido, eu preciso conhecer o contexto, né, então o contexto tem relação com o ambiente, as capacidades que o ambiente tem de produzir dados, né, baseado nos dispositivos que são ali implantados, né, os equipamentos para sensoriar esses ambientes, né, o software para processar os dados oriundos desses sensores, né, e um problema que é característico, né, que o middleware tenta minimizar, e graças a ele que nós conseguimos lidar com dezenas, centenas de milhares de dispositivos, né, no contexto de IoT, né, que há sempre uma quantidade muito grande disso, né, e a tendência é ter mais ainda, né, à medida que você tenha banda de comunicação disponível para o tráfego de dados, né. Então, como é que a gente padroniza, então, no contexto agora da coleta, né? Como é que a gente padroniza a coleta desses dados, né? Então, a padronização ela envolve a mecanismo de comunicação, envolve o protocolo de transmissão de mensagem, em arquitetura de software, um modelo padrão de troca de mensagem. Então, são várias coisas que o middleware tenta generalizar, independente se sair um novo dispositivo ou um novo sensor no mercado, né? Para ser acoplado no ambiente. Tá? Então, o middleware é importante, embora ele traz uma sobrecarga, né, em toda a estrutura de comunicação, na coleta, no armazenamento, na propagação dos dados. Tá? Mas, digamos assim, que, abre aspas, é um mal necessário, fecha aspas, dado a grande heterogeneidade de todos os atores que participam das soluções. Em novo slide, as informações. Nos exemplos anteriores, precisamos de ampla conectividade, ciência do contexto, equipamentos para sensoriar o ambiente, câmeras e sensores de movimento, software para processar dados oriundos dos sensores e também para armazenar esses dados. Problema: há centenas de tipos de sensores, centenas de câmeras. Como padronizar a captura, o processamento e o armazenamento? Uma certa parte desta pergunta para a palavra em destaque amarelo, middleware. Bom, há uns desafios também envolvendo o middleware, né? Que é a questão de múltipla escala e da qualidade do contexto, né? É, em relação à escala, né, a gente precisa considerar o gerenciamento do contexto distribuído em várias infraestruturas de redes, expondo várias escalas, né? Então nós estamos falando de dispositivos que estão em ambientes locais, gerando dados para uma nuvem, né, que tem uma aplicação que conversa com outra nuvem, propaga esses dados para uma outra nuvem, que vai atuar em outros dispositivos que estão em uma localização geográfica a 1.000, 2.000 quilômetros do primeiro grupo de sensores. Tá? Então, com a internet, com as redes de comunicação, isso é possível, factível, e em intervalo de tempo muito curto. Né? Então, o intervalo de tempo entre você acender uma lâmpada na sua casa, no interruptor, fisicamente, e você acionar essa lâmpada pela internet, é praticamente quase que o mesmo. Né? Há um delay na comunicação, mas é muito rápido, dado a tecnologia de transmissão de dados que nós temos hoje, né? Em altas frequências, inclusive. E a qualidade de contexto, né? Escolher, né, metadados do contexto. Slide Desafios, com itens em retângulos intercalados em azul e cinza. Multiescala, gerenciamento de contexto distribuído em várias infraestruturas de rede expondo várias escalas. Qualidade do contexto, escolha de metadados do contexto.
Tem uma questão também relacionada a fazer esses dispositivos funcionarem, né, e que impacta na coleta, que é o quanto de dados eu posso coletar e como que eu posso padronizar esses metadados, né, de dispositivos, né, que envolve a característica, o número serial dele, né, especialmente que é importante eu saber identificar o número de série desse dispositivo para posteriormente fazer troca em caso de falha, a frequência com que ele emite informações, né, então ter essa quantidade de informações para tomar algumas decisões olhando para o dispositivo e como que ele impacta na solução geral, né, envolvendo coleta, propagação, armazenamento e tomada de decisão final. Bom, outros desafios envolvem privacidade, né? Então, o middleware, quando desenvolvido, ele precisa respeitar a privacidade dos proprietários do contexto, né? E não revelar informações, né, do que é necessário, né? Então, a gente está trabalhando com aquisição de informação em conjunto com os dispositivos, né? Usando uma solução de software, né, que obtém essas informações, né? Então, a interação do middleware com o ambiente só deve ser feita mediante autorização de quem é dono daquele local, daquele ambiente, né? Por isso que é um tanto quanto complicado, né? E remonta a questão da segurança, a questão de você gerenciar um ambiente remoto, né? Totalmente remoto, usando uma aplicação, especialmente que é desenvolvida por um terceiro e hospedada por um terceiro, tá? Então, eu particularmente acho mais relevante, né? E considerando a questão da privacidade, você tem uma solução de integração e automação dos seus dispositivos local do que usar uma solução em nuvem. Embora para os usuários mais leigos, né, você ter o software na nuvem interagindo com o seu dispositivo em casa é mais fácil. Você não tem que configurar servidor, você não tem que ter uma rede isolada para isso, enfim, tá? Mas, do ponto de vista da privacidade, é mais preocupante, tá? Então, o usuário em particular, né, ele que deve ter o controle do porquê instalar, quando instalar e onde e como suas informações são compartilhadas. Então, você detém as informações, você decide se propaga ou não. E um middleware em particular é muito interessante, né, que é o Home Assistant, que permite você manter os seus dados com você, tá? Então, embora haja outros mais parrudos, né, com mais componentes, né, mas esse em particular é um middleware bastante interessante, desenvolvido por uma ampla comunidade, né? Existe inclusive uma aqui no Brasil, né, brasileira, que ajuda a desenvolver o Home Assistant. O docente avança um slide com informações relacionadas à privacidade. Respeita a privacidade dos proprietários do contexto e não revela mais informações do que o necessário. Em particular, neste tópico, o impacto da aceitação da IoT envolve o usuário. Ele deve controlar o que, por quê, quando, onde e como suas informações serão compartilhadas. Embora o middleware facilite desenvolver novas soluções, ocultar diversas complexidades e apresentar APIs, né, é preciso escolher o middleware adequado para o ambiente e para a solução que você quer dar, tá? Então, o ambiente é um aspecto a ser considerado, né? Se o ambiente é suscetível a ser escalável ou não, ele vai gerar muitos dados ou pouco, eu vou conseguir processar esses dados local ou remoto, enfim. Então, a escolha da decisão de qual middleware utilizar para resolver um problema de automação, né, ou para automatizar um ambiente, para tornar, com base na automação, esse ambiente inteligente, né, com base na captura de dados do ambiente, fazer essas perguntas primeiro, né, que há vários com várias características, tá? Vários middlewares com várias características. Novo slide com o texto. Embora o middleware facilite, desenvolve novas soluções, oculta diversas complexidades, em especial as de comunicação e protocolos. Apresenta APIs. É preciso que a construção do mesmo seja focada considerando o ambiente, pois há particularidades do local. É preciso considerar que o ambiente em si pode ser naturalmente suscetível a ser escalável na quantidade de sensores instalados e na intensa troca de dados processados localmente ou encaminhados a uma nuvem computacional. No último slide, as referências: web.cs.dao.ca, redhat.com, azure.microsoft.com, mdpi.com. Bom, essas são as referências para a aula de hoje, pessoal, né? Lembrando a atividade avaliativa, participação nos fóruns e discussão do desafio da semana. Até a próxima.
Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk. Mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br.